Vou deixar o Discord fechado nele. Aí, já foi. Ok. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando um eco não na voz? Só pra eu ter certeza, assim. Porque eu tô usando sem fone de ouvido, então eu não sei se tá dando eco. Tá normal? Beleza. Tá muito baixo? Vixe. Melhorou agora? Tá melhor assim? Beleza, eu tenho que falar mais perto do celular, então. Ok. Então, como a gente falou na semana passada, né? A aula de hoje é sobre família. Então, o que que a gente vai aprender? A gente vai aprender uma estrutura básica, perguntando quantas pessoas tem na casa de vocês, na casa de cada um, como responder essa estrutura e o vocabulário de parentes, né, em chinês, que como eu já dei o spoiler da própria semana passada mesmo, né, é, é bem diferente do nosso porque tem nomes diferentes para família paterna e para família materna, né? Patrícia, pode passar, por favor. Ok. A estrutura básica que a gente vai ver hoje é essa de Ni Jia You Ji Kou Ren, Ni Jia You Ji Kou Ren, que significa literalmente sua casa tem quantas pessoas. E aí vocês podem perceber que o de nessa sentença ele indica quantas, né? E o kou seria o measure word, a palavra de medida. Então, o kou significa literalmente boca, né? Aí tá uma curiosidade, né, nesse caso dessa sentença, é que seria como se perguntasse, na sua casa tem quantas bocas? Né? Tipo, de pessoas, né? É como se fosse assim, nesse sentido de boca mesmo, né? Então, quantas pessoas tem na sua casa? Ni, jia, you, ji, ko, ren, ok? E para responder a gente já sabe como é que faz, né? Alguém se arrisca a tentar? O que que a gente tem que fazer para responder quantas pessoas tem na nossa casa? Alguém se arrisca? O que que tem que fazer? Zi- Chegou perto. É por aí. Siren, só que faltou uma coisa. No caso, o número, por exemplo, quatro pessoas, né? Igual a Priscila falou. O número fica no lugar do di, esse di que tá aí. A gente substitui o di pelo número. E aí repete o resto da frase. No caso, trocando o sujeito, né? Porque a pergunta é: na sua casa tem quantas pessoas? Aí você vai responder: na minha casa tem tantas pessoas. Então, a resposta. Patrícia, pode passar, por favor, para eles verem o próximo slide. Ok. A resposta ficaria: 我家有 a quantidade de pessoas, né? O número. 口人, ok? Porque o kou é uma unidade de medida e tem que estar presente. Ok, na resposta. Então ficaria 我家有. Aí, por exemplo, igual a Priscila falou, 我家有4口人. Ok? Tudo certo até aqui? Significa literalmente casa, tá? Mas aí, no slide seguinte, ok, no slide seguinte, a gente vai ver esse já que eu acabei de falar, que significa casa na estrutura, né? Como o título do slide tá Jaran, então Jaran significa família. É um dos dois vocabulários que a gente vai ver de família para essa aula, ok? Jaran, Jaran é família. Significa literalmente pessoas de casa, né? Pessoas que moram na mesma casa que você, a sua família. E
a gente vai começar falando por cima, né? O núcleo familiar geralmente é composto, tem essas variações, assim, que é difícil de falar de um grupo familiar, né? Porque cada uma família é uma família diferente. Mas a gente vai ver cada pedaço, cada parente, assim, de uma forma, ok? Então, o núcleo familiar tradicional seria pai, mãe com crianças, né? Aí ficaria baba, baba, pai, mama, mama, mãe, arz, arz, filho, e nu, ar, filha, ok? Aí a palavra do dia de hoje, se vocês perceberem aí no cantinho do slide lá embaixo, tá escrito ba, ma, ba, ma, que é um dos caracteres do pai, né? Ba. E um dos caracteres da mãe, ma. Por quê? Porque essa palavra do dia, na verdade, a junção de ba, ma significa pais em chinês, né? Então, como que a gente fala pais em chinês? Ba, ma, ok? Já falando pai e a mãe, os pais, tá? E tem outra curiosidade também, que a gente vai ver mais pra frente na parte de familiares paternos e maternos. Então é interessante vocês saberem em relação a isso. É, os pais também têm outra forma de serem chamados, tá? Vou escrever aqui no chat enquanto isso. O pai é chamado de baba e ao mesmo tempo ele também é chamado de putin. Aí seria o fu no quarto tom e o tin no primeiro, ok? Putin. E a mãe é chamada de mutin. Aí nesse caso esse mu seria no terceiro tom e o tin no primeiro, ok? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver na parte de parentes paternos e parentes maternos que esse caractere de fu e esse caractere de ma, eles vão estar muito presentes neles, ok? Como forma de falar. Por exemplo, tio e tia vão ter no final deles esse fu e esse ma, tá? Então, para a gente falar pai e mãe, seria baba, mama, ou putin, ou mutin, ok? Pode É, explicar. eu só ia questionar uma coisa. Desculpa que eu vou ter que trocar a tela toda vez que eu for falar alguma coisa, então essa provavelmente é a última vez. É, Não, pode falar, é sem a problema. diferença entre, tipo, porque existem as duas maneiras e as duas maneiras são comuns de serem utilizadas, né? O FUMU, ele é mais utilizado quando eu tô falando, por exemplo, eu, Patrícia, falando dos pais da Milena, ou perguntando sobre os pais da Milena. Geralmente a gente usa FU, TIM e MUTIM. É mais polido, né? Mais educado usar essas maneiras. Agora, se eu estiver falando, é a mesma coisa. Essa regra vem do chinês, na verdade, do japonês. E agora, se eu estiver falando dos meus pais, estou falando, os meus pais vêm para o Espírito Santo, no caso. Então, os meus pais, eu me referindo aos meus pais, eu falo baba, mama, ou bama, né? Mas quando é em relação aos pais de outra pessoa, aos parentes de outra pessoa, a gente usa o fumu. Isso. E lembrando que o fumu, ele tem o mesmo sentido de bama, ok? Que é pra falar dos pais. Nesse sentido dos dois, né? Ok. Aí, então, eu falei do Jaren, né? Como família. Deixa eu esperar carregar aqui a transmissão. Mas depois do Jaren, no slide seguinte, tem a Jatin. Jatin, que é outra forma de falar família também, ok? Então, essas duas variações. Jiatin e Jiaran, os dois significam família, tá? E aqui eu trouxe mais vocabulário em relação a essa questão de pai, mãe e irmãos. Por quê?
No caso, o vocabulário de cima foi pai, mãe, filho e filha, né? Mas dependendo da perspectiva que a gente estiver olhando, a gente vai, por exemplo, se a gente estiver olhando nessa imagem que tá aí, a menininha que tá no meio, né? A criança que tá no meio. Se a gente estiver falando do ponto de vista dela, ela vai falar que ela tem um irmão mais novo, por exemplo. E aí, ela não vai usar ards para falar de filho, porque não é o filho dela, né? É o irmão. Então, dependendo da perspectiva da pessoa que a gente estiver olhando, a gente vai falar de formas diferentes. Por exemplo, essa menininha falaria baba, mama, mas se a gente estiver olhando de acordo com o pai dela, por exemplo, que está na imagem, ele falaria de um jeito diferente. Ele falaria, por exemplo, que a esposa dele, que no caso em chinês é Tizi, Tizi, ele falaria que a esposa dele é Tizi, que a filha dele é Niyar e que ele tem um Ards também, um filho, né? Mas aí fica outra curiosidade para vocês. Então, marido é Jiangfu, Jiangfu, e esposa é Tizi. Só que a gente também vai achar essas variações de marido e esposa como Laogong, Laogong, marido, e Laopo, Laopo, esposa. Por quê? Essa segunda variação de Laogong e Laopo é como eles se chamam entre si. É um jeito carinhoso de um marido e uma esposa se chamarem, ok? Agora, esse Jiangfu, Jiangfu e Qizi é o jeito de falar marido e esposa mesmo, tá? Quando você estiver falando com outra pessoa, por exemplo, vai falar 我的丈夫 ou 我的妻子, ok? Aí, na China e provavelmente no Japão também e na Coreia, eles têm essa variação de um termo específico para irmão mais velho, irmã mais velha, irmão mais novo e irmã mais nova, né? E na China, esses termos são Gaga, Gaga, irmão mais velho, Jie, Jie, irmã mais nova, Didi, Didi, irmão mais novo, e Mei Mei, Mei Mei, irmã mais nova, ok? Então vou fazer um joguinho aqui. Vou escolher uma pessoa daqui. Aslan, você tá podendo falar? Assim, dá pra me ouvir? Sim, dá pra ouvir sim. Então vamos fazer um joguinho aqui pra poder testar esses termos que a gente aprendeu agora, ok? A gente vai olhar na perspectiva do bebê, que tá aí. Então, aí você vai falar, vai apresentar os parentes deles de acordo com o bebê, ok? Então, quem tá segurando ele? Tá Shei, tá Shei, Tashishei Baba. tá Tashishei Baba. É assim a Tashi. estrutura? É porque o Shei, ele é um pronome interrogativo. É quem, Ah, né? Então, para então responder, fica Tashishei Baba? isso. Tashi, tada, baba, ok? Tashishei Baba. Tada, Ok. baba, porque é o do bebê, né? Então, ele é o pai do bebê. Ele é o pai Ah, dele. sim, por isso da, né? Entendi. Tashi, tada, baba, ok? Tá. Então, vamos tentar outra pessoa agora. Priscila, você tá podendo falar? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Vamos tentar agora da perspectiva da menina, do meio, no caso a criança, ok? Uhum. Quem é a mulher que tá do lado dela na foto? Mama. Tá da mama, né? Tá da mama. Isso. E a criança? Tá Shei, o bebê. Shei. Tá da paba. Não, o bebê em relação à menina.
A gente tá falando da perspectiva da criança do meio. O bebê é quem? Do you are. Ok, vou de novo então. É a criança que tá no meio. A menininha no meio. Quem é o bebê pra ela? Pra menininha no meio. Cada Didi. É do Didi. É o irmão mais novo dela. Né? Isso, obrigada. Então, Mila. Vamos aqui então. Ah, o pai da família aí, que tá segurando a criança, né? Pra essa pessoa, pra esse cara, o bebê é quem? Tá xixi? Tá xixi? Mila? Fala. Oi, Oi? Ok, tô ouvindo. Então, o bebê é quem? eu esqueci como se diz filho. Arts. Isso. Aí tá nesse slide. Arthur. É no segundo tom. Arts. De pergunta. Arthur. Não, Arthur. É o som de Z. Arts. Arthur. Isso. Arts. Ok? E a menininha? Pra ele é quem? Tá xixi? Não, não. Esse você já falou o quê? É N-R. Ni, a, Isso. De filha. N-R. ni, a, Terceiro tom. N-R. ni, a. Isso. Ok. Certinho. Beleza. Então até aqui temos agora a estrutura básica de uma família tradicional, né? Como falar marido, esposa, irmã mais velha, irmão mais novo, irmã mais nova, e filho e filha. Ok? Alguma outra dúvida? Oi? Só pra, tipo, acrescentar, é porque essa, por exemplo, foi uma dúvida minha quando eu tava aprendendo estrutura familiar. Tipo, igual, eu tenho duas irmãs mais novas. E aí, como a gente diferencia, né, por exemplo, falar a irmã do meio e a irmã mais nova? No meu caso, eu tenho duas irmãs mais novas. Então, um jeito muito comum é numerar. Então, tipo, minha irmã do meio chama-se Michelle. Então, Michelle Xi e Mei. Ou, né, Michelle Xi e Mei Mei. E aí, no caso, a Adriela é a mais nova. Aí, no caso, é a segunda mais nova, né? Porque eu sou a mais velha. Então, Adrielas Xi Armei. Por exemplo, se vocês tiverem mais de um irmão, né, no caso, ou se vocês têm irmãos mais velhos, geralmente em dramas antigos que as famílias são muito grandes, né? São 7 irmãos. Eles numeram desse jeito. Então, vocês vão escutar muito assim, Igo, Argo, Sango, é a numeração dos irmãos, para você saber qual deles é o mais velho ou o mais novo, por exemplo. Só dando esse exemplo. Que eu acho que não sei, alguém aqui tem mais de um irmão? Eu tenho alguns vários, então é bem útil pra mim. Aí você vai falar o número e se ele é mais velho ou mais novo do que você. Tá? Aí essa ideia, se vocês forem um dia, tipo, falar sobre a sua família, você tá mostrando a foto da sua família pra alguém aí na China, por exemplo, e vocês falam desse jeito. Se for muitos tios ou primos, mas aí você tem que saber mais ou menos qual a sua referência, né? Igual a Milena tava falando pra vocês. Vou voltar. Ok. E em relação a essa temática, né? A gente também pode usar a estrutura Nyo, aí no caso o parente, né? Então, por exemplo, vamos lá. Aslan. Aslan. Nyo Gagama. Nyo Gagama.
A pergunta é, vocês conseguem entender de que se trata a pergunta? Se você perguntar se tem algum irmão mais velho, Isso. Aham. eu não sei como que eu vou fazer pra negar, mas eu não tenho, não. Foi não? Então, pra negar, a É. gente fala o meio gaga. Vou escrever aqui no chat. O meio gaga. Meio é assim, Meio, ok. ok? O meio é a forma mais curta de falar. Meio, né? Não tenho. Mila, Nio Mei Mei Ma? Mila, Nio Mei Mei Ma? Entendeu a pergunta? Mila? Desculpa, eu tava falando com o microfone desligado. Sem problema. Como eu nego É, Meio, o, o Meio. o, meio, Aí você pode falar o mei, Meio. mei. Isso, ok. O Meio Mei Mei. Ok. Como eu digo que eu sou a mais nova. O, mei, mei. Oyo Jie Jie, você pode falar, né? Oyo Jie Jie. Sua irmã mais. Eu tenho um irmão mais velho. Não, como eu falo que eu sou a mais nova. Hoje, Mei Mei. Mei, Mei Mei. mei, mei. Patrícia? Tem um jeito de falar que você é a mais nova, é porque, tipo, se a gente estiver falando de irmãs, né? Na verdade, essa estrutura toda é muito parecida com o japonês, pra quem conhece. Por exemplo, se eu tô falando de irmãs, né? Ah, eu tenho irmãs, tanto mais velhas quanto mais novas, seria tipo Woyo, aí a gente junta a irmã mais velha, Jie, com a irmã mais nova, Mei. Então, Woyo, Jie, Mei, tenho irmãs. Aí no seu caso, como você é a mais nova, você pode falar que você é a mais nova, você vai usar Woshi, Xiao, de pequena, aí Jie Mei, que é você é a pequena, no caso, né, seria realmente a mais nova, que você é a última dela, não, pequena. Então, da família você vai ser sempre a menorzinha. Então, Oxi, Xiao, Tiemei, eu sou a irmã mais nova. E aí, a mesma coisa acontece pro masculino, você vai juntar os dois, o Ge e o Ti. Então, Oxi, Xiao, Ge, Ti, no caso. Eu vou botar. Como é que eu escrevo isso? Oxi. Ai, esqueci já. Oxi. Opa, tava mutado. 我是小姐妹. 我是小姐妹. Ok? Vocês estão ouvindo? Nada. Então, a Patrícia me lembrou desse detalhe. A questão da família, eles usam muito o Mei Mei e o Jie Jie, eles usam para pessoas que não são da sua família especificamente. Então, tipo assim, às vezes, por exemplo, eu trabalho num lugar e eu sou amiga de uma das pessoas, de uma menina que é mais velha que eu. Eu chamo ela de Jie Jie, ou Xiao Jie. Acontece muito deles usarem para pessoas que são próximas de você, mas não são sua família também, né? Então, Xiao Jie é muito comum de usar lá também, ok? No caso que a Patrícia escreveu agora, o Shi Lao Jie Mei, é o meu caso, né? Eu sou a irmã mais velha. O Shi Lao Jie Mei.
Mas assim, a nível de curiosidade, é normal você chamar as Ah, eu meninas. pensei que o que estava escrito era que eu era mais. Que é a mais nova. Não, o que tá em cima é, porque a Patrícia mandou dois. 我是 Xiao Jie Mei. Ah, É o sim, sim, tá, tá certo. Não tinha visto, desculpa. 是 Xiao Jie. Tô escrevendo tudo sem tom, mas é isso, gente. Não tem como. Gmail, O teclado tá deixando, é isso. Gmail. 我是 Lao, terceiro tom, Jie Mei. Ok? Só complementando o que a Milena falou sobre é, usar para tipo outras pessoas que você é próximo, né? Tipo alguém que, no caso, assim, eu sou. Se a Milena fosse falar comigo sempre, ela poderia usar tipo dia dia, que eu sou mais velho do que ela, né? A gente vê muito em drama as pessoas chamando Gagã ou só o Gã, né? Que é tipo para um cara mais velho do que ele, ou Di para quando é mais novo, né? Ou Didi. Então é bem comum. Só uma curiosidade sobre o Xiao Jie é que vocês têm que ter muito cuidado porque ele tem um duplo sentido na China. Então pode ser que a pessoa ache ruim, porque é uma forma de falar prostituta, tá? Então não use com pessoas que vocês não conhecem. Vocês não têm nenhum tipo de intimidade, ok? Nossa, essa eu não sabia. Essa, Socorro. foi uma das nossas professoras no início do curso que falou isso uma vez, que alguém chamou ela de Xiao Jie, daí ela parou assim, tipo, não use assim. Pode ser que a pessoa te interprete como um xingamento, então também cuidado. Os outros vocês podem usar mais tranquilamente, mas o Xiao Jie era uma forma muito antiga de se referenciar a prostitutas. Então, é isso. Se não me engano, Jadi também é. Mas aí eu não sei se é em coreano ou em chinês, que eu vi um vídeo de duas pessoas comparando e o Ji era o problema nos dois, no caso, né? Aí um significava a parte íntima, né? Aham. Masculina, e o outro era prostituta. Então, assim, nos dois, tanto na Coreia quanto na China, tem que tomar cuidado com esse Ji de galinha aí também. Ok. É porque, tipo, o Xiao Jie, que a gente fala, tipo, como se fosse Miss, né? Tipo, senhorita, ou irmã mais nova, né, no caso. Aí você tem que ter cuidado, porque exemplo muito aleatório, né? Mas, tipo, no Brasil a gente fala que a gente, vai na casa da tia, né? Pra falar de prostíbulo. E aí é mais ou menos essa ideia de, tipo, dar aquela disfarçada. E aí a gente fala que a gente vai na casa da mais nova, né? Basicamente, essa é a ideia, bem machista, mas é isso aí. Ah, então fica a dica, né? Só ladeira abaixo. É real. Essa eu sabia não lembrava, real. Ok. Tá, aí vamos pra parte de parentes paternos, né? Já que a gente já tem como falar marido, esposa, pai, mãe, filhos, né, irmãos. Agora a gente vai pra parte de tios, avós e primos e, enfim, muitas pessoas, né? A parte de parentes geralmente mais distantes, mas pode ser que seja parte do seu núcleo familiar também, né? É, Aí a gente tem como avô paterno, Yeye, Yeye ou Zufu, Zufu. E aí vocês lembram que eu falei do Putin e Putin, lembram, né? Então, esse caractere do Zufu, esse Fu é de pai, né? O caractere que é Putin, ok? Aí dá pra saber que é uma pessoa do gênero masculino, né? No caso. Aí, no caso, Nai Nai, Nai Nai, ou Zumu, ou Zumu, avó paterna, ok? Então, os avós são Yeye e Nai Nai, ou
zufu e zumu, ok? Aí vamos pros tios agora, né? Que tem esse de tio mais velho, esposa do tio mais velho, tio mais novo, esposa do tio mais novo. Aí, ok. Ah, primeiro, o tio mais velho, como é que fala? Bobo, bobo ou bofu, bofu, ok? E esse fu é o mesmo caractere, né? E, aliás, não sei se vocês viram, né? Mas esse fu e mu, eles aparecem praticamente em todos, né? Só tem dois que eles não aparecem, que é o da esposa do tio mais novo, né? Shen Shen, Shen Nian. E na Guma, Guma. E aí aparece o caractere de mãe, né? O Ma. Aí que não é no caso o Mu. Que aí o resto é tudo Fu e Mu, tá? Aí tá. Então voltando lá pro Bobo, Bobo, Bofu, Bofu, ok? A esposa dele seria Bomu, Bomu. E o tio mais novo, Xuxu, Xuxu ou Xufu, Xufu, ok? A esposa desse tio mais novo, Shen Shen, Shen Nian, Shen Shen, Shen Nian, ok? Aí, agora, vocês perceberam que eu falei sempre, até agora, né? A avó, esposa e esposa do outro tio. Agora, a tia paterna, a tia de sangue, do parte de pai. É Guma, Guma, ok? E o marido dessa tia paterna, Gufo, Gufo, ok? Até aqui, tudo bem? Acho que sim. É, a Milena trouxe para conhecer os nomes, né, os substantivos e tal, mas de curiosidade, é, meu Deus, alguém começou uma obra aqui. É, o mais usado para falar de tio, por exemplo, é chuchu, independente se for o tio mais velho, o tio mais novo, tipo, de uma maneira geral, para ser mais fácil das pessoas entenderem. Pô, você tá falando de igual aquela pessoa que a gente conhece, que é nosso muito, tipo assim, amigo da família, ou o seu tio favorito, você vai sempre, geralmente, se referir como Chuchu. Geralmente eles acabam morrendo nisso, sabe? E muito em drama, principalmente drama moderno, né? Mas Beijing, Hong Kong, você vai escutar muito Chuchu, na hora deles estarem se referindo a outra pessoa, assim, que é tipo tio. Você fala, oi tio, Chuchu. É isso mesmo. Você vê que nem eles têm paciência com esse tanto de nome, né? Imagina a gente. Aquelas. É, eu tô passando esse vocabulário pra vocês, gente, explicando o vocabulário e tal. Mas assim, vocês não precisam saber de tudo de cor, não, tá? Até porque vocês estão no primeiro nível ainda. Então, assim, é muita coisa real. É, o básico que vocês têm que gravar é o da família de vocês, sabe? O núcleo familiar, o que tá mais próximo de vocês, que vocês têm mais contato e tal. Agora, as pessoas que estão mais distantes, vocês não precisam saber, assim, que vocês não vão usar tanto, assim, até no dia a dia mesmo, né? Mas é só porque eu queria dar esse vocabulário para vocês por completo, para a questão de caso alguém morar com avô, morar com tio e tal, vocês terem esse vocabulário com vocês, ok? E completo mesmo, né? Se você precisar usar no futuro para alguma coisa, você já tem com vocês na apostila, beleza? Tá. Agora, o próximo slide é também de parentes paternos, é de primos. Como falar primos? Porque também tem essa variação de primos, né, na parte de pai e primos da parte de mãe. Mas aí é aquela coisa que a Patrícia falou. Na prática, eles não falam isso tudo aí, não, né? Eles falam só Tan como primo. Primo da parte paterna, né?
Tang. Mas aí, se vocês perceberem os caracteres que estão do lado do Tang, vocês vão ver que a gente já viu esses caracteres. O primeiro seria Tangge, Tangge, e esse G é de Gaga, Gaga, que é irmão mais velho. Então esse Tangge é de primo mais velho. E o Jie, esse Tangjie, é de Jie, Jie, que é irmão mais velho. Então fica Tangjie, Tangjie, prima mais velha. E assim vai. Então o Di é de Didi. Então Tangdi, Tangdi, primo mais novo. Tem o Tangmei, Tangmei, que é de Meimei, né? Aí Tangmei é prima mais nova. Okay? Mas na prática, nem a pessoa que decidiu decorou tudo isso, basicamente. Mas na prática, se todo mundo fala Tang, Tang, eles vão saber que é primo, ok? Aí, o próximo, então, até que de boas, né? Tranquilo? Assim, de boas à medida do possível, que eu sei que é muita coisa pra lembrar, né, e tal. Mas o próximo agora vai ser os parentes maternos. Ok? E aí, eu falei com vocês desse caractere Y, especificamente, na aula passada. Vocês lembram o que eu falei em relação a ele? Esse caractere que eu mandei no chat agora? O que ele significa? Alguém lembra? Vocês podem falar, se vocês não lembrarem, vocês podem falar não, tá? Só pra eu saber se vocês estão aí. Computida. É, só uma correção rapidinho. É dita, assim. Ok, sabe? Mas é uma boa deixa pra usar o vocabulário. Computida. Ok. Quem não tava na aula provavelmente budir da aula, né? Provavelmente não vai saber. Mas, esse Y que tá aí, ele significa de fora. Então, só para vocês entenderem um pouco mais do uso, não tem problema não, precisa ser de boas. Y, Goren. Esse caractere, por exemplo, tá aqui. Y, Goren. Y, Goren. Esse Y significa de fora. Guo é país. Ren, pessoa. Então, Y, Goren significa um estrangeiro, uma pessoa de fora do país, né? Esse Y ele sempre é alguma coisa externa, alguma coisa de fora, tá? Então, eu falei isso na aula passada, né? Em relação a isso, a família materna na China é considerado como uma família de fora, porque antigamente, né? Quando as mulheres casavam, elas iam morar com o marido, né? Então, com a família do marido. E aí, no caso, a família dela seria uma família de fora para as crianças dela também. As crianças dos dois, né, no caso. Então, por isso que tem esse Y, no caso dos avós, ok? Os outros vocês podem perceber que não tem o Y, né? Mas Y, no caso dos avós, é porque é a família de fora, a família materna, ok? É a questão cultural mesmo, antiga, né? Ok, então vamos lá. Em questão de termo, né? Como falar esses termos? O avô materno é Wai Gong, Wai Gong, ou Lao Ye, Lao Ye. A avó materna é Wai Po, Wai Po, ou Lao Lao, Lao Lao, ok? Aí vocês podem perceber que esse Po, tá, do Wai Po, é o mesmo que usa para falar de esposa, né? Lá em cima. Que a gente viu que é Lao Gong e Lao Po, ok? Esse Lao Po é de esposa, é um apelido carinhoso para esposa. Tá? Esse mesmo Po. Então, tá. Agora os tios. É aquele mesmo esquema de antes que a gente viu dos parentes paternos, né?
A gente tem o tio, a esposa do tio, o tio mais novo, a esposa do tio mais novo. Tá. E a gente vai começar com o tio materno, né? Só que assim, é aquele mesmo esquema de eles não vão usar isso tudo, sabe? O tio materno é Guma, Guma ou Jiu, 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 ok? A esposa do tio materno é Dilma, Dilma ou Dilmu, Dilmu. Esse mu é do mutim, viu? Ele aparece aqui também. A tia mais velha materna, no caso de sangue, né? Não é esposa de ninguém. Seria Ima, Ima, ok? Ima. E aí a tia mais nova materna seria Ai, Ai. E o marido da tia mais velha ou da tia mais nova, o termo é igual para os dois do marido, né? Seria Ifu, Ifu, ok? Ou Ifu, Ifu. Os dois pronúncia parecida, né? Mas caracteres diferentes, tá? Aqui é o Fu de pai que a gente viu, né? De Futin, ok? Então, aí a gente viu alguns dos parentes, né? E faltou a questão dos primos. Como é que ficam os primos maternos? Os primos maternos seguem aquele mesmo esquema que a gente viu dos primos paternos, que é Ge, Die, Di, Mei, ok? Que é tipo o irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais velha, irmão mais novo. É todo esse esquema de irmãos, só que com um caractere antes. E o caractere que eles usam para os parentes maternos, no caso os primos maternos, é o Biao, Biao. Na prática, todo mundo só fala Biao, tá? Vocês não precisam usar eles completo igual tá aí. Só fala Biao, as pessoas vão entender que é seu primo, tá? Mas aí para poder ficar aquele vocabulário completo, como é que fica? Biaoge, Biaoge, para primo mais velho, materno, né? Biaojie, Biaojie, prima mais velha materna. Biaodi, Biaodi, primo mais novo, materno. E Biaomei, Biaomei, prima mais nova materna. Ok? Aí vamos supor que as crianças dessa família e dessa foto daí são primos, ok? Priscila, a menina, a criança menina, né? Como é que ela se referiria a criança que é menino nessa foto? Repete a pergunta, por favor. Ok. A criança que é menina aí. A criança que tá segurando o joelho, abraçando os joelhos, as pernas, né? Como é que ela se referiria à criança que é o menino, que tá vestido de azul? Piau, Piauji. Piauji. Biaudi. Biaudi. Piauji. O di, ele não tem esse chiadinho que a gente faz no português. É como se vocês conhecem o sotaque eu não sei qual lugar, acho que é no sul, que as pessoas falam dia, tia, sabe? Uhum. É esse mesmo esquema de pronúncia. Biaudi, Piauji. isso. Biaudi, Piauji. isso. E esse menininho, que é o Biaudi, né? Como é que ele chamaria a menininha? A criança também. Piauji. Isso, exatamente. Biaudi, ok? Ok. Então, até agora, vocês têm alguma dúvida? Espanhol? Como assim, Mila?
o Di também é assim no espanhol? Sabia não. Legal saber. Ok. Ah, mas aqui, a gente tem aí alguns parentes que a gente não viu, né? Vocês sentiram falta de alguém? Como é que eu falo bisavós, sobrinhos, sobrinhas? Então, esses parentes específicos, eles não têm um nome específico para cada lado da família. Eles são geral. Então, assim, se a gente for falar bisavós, pode ser tanto materno quanto paterno, ok? Sobrinhos também, sobrinhas também, ok? Eu acho que no final eles meio que desistiram, sabe? Tipo, muita gente pra lembrar, vamos fazer um só aqui pra todo mundo. Que sobrou. Brincadeiras à parte, né? Então, como é que a gente pronunciaria esses parentes que não têm variação entre os lados da família? Eita, tá girando aí. Então, os bisavós. Aí, no caso, o bisavô seria Zhangzufu. 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 Ok? E a bisavó seria Zhangzumu. Zhangzumu. Os sobrinhos. No caso, homens, né? Waisheng. 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 Agora, sobrinhas. Não. Waisheng Yu. Waisheng Yu. E aí vocês veem que esse caractere Yu é o caractere de mulher, né? Então, assim, estão falando, tá? São sobrinhos, mulheres. Sobrinhas, né? Wai Shan Yu, ok? São os caracteres que... Os parentes, né? Que não tem variação dos dois lados da família. São iguais, ok? Então, até aqui, tudo bem? Deu para acompanhar? É, meu Deus. Eu só queria falar que, igual o chuchu, que é o jeito mais comum de falar tio, o jeito mais comum de falar tia é ai, que a Milena mostrou. Ai. Esse é o jeito mais comum de falar tia. Deixa eu escrever aqui. Esse aqui. Agora eu vou desligar meu microfone, porque, meu Deus, esse barulho ninguém merece, tadinho. Pior que tá alto mesmo, que dá pra pegar na chamada, né? Então tá. Até aqui tudo bem, né? Então a gente vai fazer. Patrícia, se você quiser, ir pegando lá no slide, na parte de resposta da sentença, Nijayou de Koren, a resposta seria Wojayou, tantas Koren, e a partir da resposta. Isso. A gente vai fazer então. A parte complicada. A gente vai fazer então perguntas para vocês em relação à família de vocês, ok? E a resposta vai ter que ser assim: Wojayou, a quantidade de pessoas da família, Koren, e aí a gente vai ver se vocês lembram a questão de números, né? Não, vai ser agora na aula mesmo, para vocês praticarem. A questão dos números, vocês lembram, né? Como é que faz, eu espero. E quando vocês responderem Wojayou, tantas pessoas, né? Koren, vocês vão falar quem são essas pessoas que estão na casa com vocês, ok? Que moram com vocês. E aí vamos testar para ver se vocês lembram de alguma pessoa, ok? Lembra do que a gente falou até agora. Então, quem vai ser a primeira cobaia? Oi, Aslan, o que foi? Então, porque já em chinês significa literalmente casa. Mas seria tipo pessoas que moram com você. Pessoas que são sua família, porque a gente fala de RM, né?
Então, aí seria você e sua mãe. Não, porque você falaria o total de pessoas morando na casa, entendeu? Seriam duas pessoas. Por exemplo, 我家有四口人，我家有四口人，我爸爸、我妈妈、我妹妹和我，entenderam? 我家有四口人，我爸爸、我妈妈、我妹妹和我，entenderam? Eu posso dar o meu exemplo. Por exemplo, minha família são 5 pessoas, só que eu não moro com a minha família já há muitos anos. Então, por exemplo, 我家人是, né? No caso, tipo, eu vou dar a informação que a minha família é. Então, 我家人 pode ser o Xi, mas aí a gente usa um dan no final. É uma outra estrutura, que eu estou enfatizando uma resposta. Mas 我家人有5口人. Então, tipo, a minha família tem 5 pessoas. 但是我的家, então a minha casa, 有2口人, que no caso eu moro com mais uma menina. Então, na casa onde eu moro são 2 pessoas, mas a minha família são 5. A gente tem animal em casa, entendeu? Os primos de verdade, não? É porque depende como pergunta. Tipo, Jiaran é família. Então, aqui a gente está trabalhando com o Jia, né? Tipo, na minha casa existem quantas pessoas? Aí, se a sua casa tem realmente a mesma quantidade de pessoas da sua família, aí você pode falar só o Jia, ou colocar, especificar o Jiaran. Ou também é outra forma de falar. Por exemplo, foi o que eu falei, né? Tipo, a minha família são 5 pessoas. Então, 我家人, posso usar assim, 是我人的, opa, 是我. Isso aqui é uma forma de falar, mas a gente vai ver a estrutura mais pra frente. Ou, 我家人有. Nossa senhora, eu vou matar esse vizinho. 我家人有. Até perdi a linha de raciocínio. Ou isso aqui eu falando de como Jiaran, como família. Aqui. Agora eu posso falar casa. Se eu só falar o jia, minha casa, estrutura física da casa. Eu. Aí a gente usa o koran, que é as bocas que tem dentro da minha casa, por exemplo. Aí no meu caso específico aqui, eu moro com mais uma menina. Então a minha casa é 2 pessoas. Liana. Koran. Liana Koran. Aqui. Então esse aqui eu tô falando da minha família mesmo. E a outra com 2 pessoas é a casa que eu vivo atualmente. Moro com.
Patrícia, a Mila perguntou como que ela fala moro com. Só que a gente não. Eles aprenderam o Josai ainda? Porque eu acho que o vocabulário Não, deles não. não, mas aí você pode falar wo, aí é ju, assim, e aí no caso esse segundo aqui, ju com, aqui, É Aham. ó, esse segundo, wo, chu, aí gan, né, de com, e aí você fala com quantas pessoas. Aí no caso, eu moro com mais uma pessoa. E, away, isso, weiran. No meu caso, né, wo, chu, ou juzai. Aí esse aqui, necessariamente, eu estou falando que não é a minha família. Eu moro com uma pessoa. Ai, meu Deus, não consigo selecionar. A gente tem que colocar o contador, porque você está falando de um substantivo, você está dando números para esse substantivo. Então você tem que colocar o número, o contador e o substantivo, lembra? É essa sequência. Então, no caso, que minha família tem 5, eu vou falar que na minha casa tem 5, aí eu continuo direto. Mãe, pai, não tenho que colocar mais nada. Vou direto, é isso? Entendeu? Não. Como assim? Eu acho que Eu vou foi esse. falar, na minha casa tem 5 pessoas. Pronto, ponto Aham. final. Aí, né, É, para esse aqui. continuar a falar com quem você mora, pai, mãe, irmão, é essa parte que eu não entendi, como é que eu vou completar. Ah, tá. Ó, por exemplo, né? São 5 pessoas, vou dar o exemplo da minha casa, né? E O Jia e o Wu Kouran. com Então, respondi que na minha Coreia. casa tem 5 pessoas. Uhum. Ah, 我家人, então a minha família. 我家人是我爸爸、我妈妈、Ah,我 o 和 odiar. a Lilian. Oi? É, tipo, eu vou escrever aqui pra ficar mais fácil. Vocês estão vendo, né? Eu Ah, digitando. aham. Tá, ali eu já falei, o 5 tá aqui, né? Então, eu especificando. 我家人, então a minha família. O 是 odiar. 我爸爸、我妈妈、Ah, 我和 de e Lian, no caso de duas. Ah, vou usar Gun, que é o comunzão mesmo, e é geralmente o que mais usa aqui, porque a gente não usa o Wei pra família. O Wei é pra quando você mora. Tipo, Wei é pra pessoas distantes de você, né? aham. Então, He, Lian, Ke, aí no caso as minhas 2 irmãs mais novas. Então eu posso usar Tie Mei, não especificando que são mais novas, né? Só irmãs. Mas no Ah, meu caso, 2 são mais novas, então eu vou usar Lian, Ge, Mei, Mei. entendi. Quer tentar o seu? Vamos lá. Vamos ver se entendeu. Vamos lá. Aí vai. Para eu escrever ou é para eu falar, meu Deus? Ah, Pode falar falar. pronto. Não, pode falar ou pode escrever. Aí, se você quiser escrever, pelo menos É, tem um tempo para pensar. Mas eu o posso escrever. odiar, né? Oi? Já. Isso. O odiar e o Courain. É isso? Eu Pronto. o correr. Isso. Minha casa tem 5 pessoas. É. Aí eu continuo. O odiar e o em. É isso? Run. Isso. Minha família. Aí papa. É papa? É? Papa. Baba. Bea. Baba. Baba. Isso. Baba. Sim. Opa. Mama. Mama. Sharon. Shi. Wo. Baba. Wo. Mama. Isso. Aí é irmão. É gaga. 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 Irmão É irmão. mais velho. Gaga, né? Gaga. Não, PG, Gaga, Gaga. eu não lembro bem a pronúncia. Ô, boa aluna. E o pessoal fica vendo gravado. Relaxa.
E irmã mais velha, que é JJ, né? J, Aham. Jeje. Assim. JJ. Isso. E você? Ou não tem E você? eu? E eu? É. Não. Wo. Aí. Quem mais quer tentar? Vamos lá. Ou a gente segue para a pergunta do Aslan. Eu ia falar isso. Aslan, quer tentar? E aí já emenda a pergunta? Ai, peraí. Minha pergunta é só pra saber mesmo, porque na minha casa eu tenho minha mãe. É de tipo, cunhado, eu falaria o marido da minha irmã, tipo, what the, sei lá, esqueci como é marido, mas seria tipo isso? Ou Isso. tem uma palavra específica pra isso? Diefu. Cheerful. Tá bom. Entendi. Ou pode ser outro fu também. Mas geralmente é esse fu aqui, que é o fu antigo. Entendi. E aí, quer tentar então? Bom, né? Wash, Wodya Yo. Wodya Yo. Isso. Aí é o número e depois o Koran. Isso. Ah, tá. Wodya Yo. E é Lian ou Er nesse caso? Eu não sei. Lian. Geralmente é Lian. Entendi. Você pode falar o Lian. ar também, mas geralmente é Lian. Lian Ko. Entendi. Wodya Yo. Lian Koran. Isso. Aí você quer continuar especificando? E daí- Wodya Ran Shi. Wo Mama. He Wo. Isso aí. Nailed. Feiten Hall. Obrigada. Priscila, vamos lá? Tá, 我家有四口人，我家人是我妈妈、我爸爸、我表姐、我小猫和我。 Ah! Kyla. Muito rápido. O mama, o baba. Não, eu tô ensaiando esse tempo todo. Vocês estão falando, eu tô vou olhar uma, Ela deixa em algum momento vocês vão me chamar. O baba, o mama. 我表姐 é prima mais velha materna. Piautia. 我小猫 O Lianmao. 小 Liao. six. Ah, Liu. Desculpa, Liu. De 6, né? Uhum. Liu. Aqui. Liu Liu. Mal. Mal. Gatos. É contador para animais domésticos. Animais pequenos. De. Assim. Sim. Deixa eu trocar aqui. E Ai. Raul. Ah, porque doou aqui. E o Raul. O. Acho que é isso. Muita gente, muitos gatos. Milena quer fazer? Porque eu já tinha feito, eu faço de novo. No caso dos animais, a gente vai ver essa questão de Changwu, que é animais domésticos, né? Pets, mais pra frente. Mas é bom eu já começar agora a mostrar. Ficar assim, o quê? Do nada, né?
Então vamos lá. Vamos ver se vocês entendem o que eu vou falar. 我家有4口人. Esperando a Patrícia me acompanhar. Que é o que é isso Não, mesmo? não. Vamos fazer assim, você fala e a gente pergunta o que eles entenderam pra ver se eles estão prestando atenção e entendendo a fala. Beleza. 我家有4口人. 我家人是我爸爸、我妈妈、我妹妹和我。我也有一只猫。我也有一只猫. Coloquei um aí pra dificultar pra vocês. Vamos ver se vocês entendem o que eu tô falando. E aí? Quem vai falar? O que a Milena falou? Meu Deus, vou desligar meu Tá, microfone por causa dele. escrito primeiro, o que que eu falei? Que eles estão escrevendo, tô vendo daqui. Eu só entendi o tá. 我家有4口人。我家有4口人。OK？ 我爸爸、我妈妈、我妹妹和我。Aí repetindo. 我家有4口人。我爸爸、我妈妈、我妹妹和我。Seguiram? Aí, detalhe, geralmente na China, eles usam primeiro, eles falam primeiro do pai e depois da mãe. É bem comum vocês ouvirem o papa, o mama, ao invés de o mama, o papa. Inclusive, quando a gente falou na hora da aula lá, a gente falava primeiro mama, baba, aí a professora corrigia a gente, virava baba, mama, ok? Isso, aham. Aí, beleza. 我家人是我爸爸、我妈妈、哥哥、姐姐。Ela tá falando dela. Tava tipo, eu tenho um irmão mais velho, um irmão mais novo, mais velho, eu não tô sabendo. Ok, ok. Não, eu tava aqui tentando fazer. Aí, só pra poder ver se vocês entenderam. 我也有一只猫. O que que eu falei aqui? 我也有一只猫. Tajal Mel. Só pra curiosidade. Tajal Mel. Ye é uma palavra de também. Esse daqui. Ye, também. A yo, que é o verbo ter, né? Yo. E zhi, que é a palavra de medida para animais. Mal, mal, gato. Ok? Eu também tenho um gato. Tajal Mel. Ela se chama Mel. Ok? No caso, tá para gato é diferente, tá? É esse tá daqui. Também é no primeiro tom. Nhau. Ok. Nhau. E terceiro tom, se eu não me engano. É passarinho. Nhau. Nossa. Priscila 问我，如果我猫可以说汉语，才可以懂一点儿，但是他不会说。Eu falo muito chinês com ela, então, tipo assim, eu acho que ela entende, eu tenho essa leve impressão que ela entende um pouquinho, mas ela não consegue falar. Ela só minha mesmo. Eu queria eu. Ok.
我有3只狗， 3只狗. E a tela da compartilhamento tá em cima do negócio da Patrícia, peraí. Ok. 他们叫 Jorge, Muff, Slink. Ok. Então, era isso. A Mila foi a única que não falou, né? Ela escreveu no chat a família dela, mas não falou. Quer falar, Mila? Falou sim, ela foi a primeira. Falou? Falou. O Tanto que, quê? aqui, ó, ela falou. Aqui, a primeira foi dela, aqui, ó. Tietê-ru. Até que você mandou, ó, daqui a pouquinho a gente responde, beleza? Da dúvida do Aslan, porque a gente tava montando a dela. Ah, tá, beleza. É na ordem, ó. Mila, Aslan e Priscila. Então todo mundo já respondeu, né? Já. Aí depois ela mandou escrito. Uhum. Pra treinar, vai que eu sou ruim na pronúncia, eu tenho que ser boa em alguma coisa na vida. Eu na vida. Ok. Então é basicamente isso pra aula de hoje, sobre família. A aula que vem, no caso não a aula de quinta-feira, né? A aula de segunda que vem vai ser sobre comida e bebida, ok? Pode compartilhar. Aí, Tem que já vir jantado, hein? aí esse é enche só um spoiler pra vocês. In, yao é bebida, shiwu é comida. Aí eles juntam in yao com shiwu e vira in shi. Ok. Esse shi wu, na verdade, esse caractere de shi, ele é hoje o caractere chi, ok? Comer. É, Fan. Aham. Aí se juntar o que eu falei com o que a Patrícia falou, chi fan, vira comer com refeição. Chi fan. É só um spoiler da aula também. Comidas e Aí, bebidas. quinta-feira, veremos verbos. Todos esses verbozinhos. Yo, meio, mais verbos. Esses verbos mais comuns, tipo comer, dormir, andar, correr. Então, assistam a aula de quinta e da aula de segunda. Então, só para poder deixar, tipo, claro, aula de quinta, verbos, ok? Aula de segunda que vem, comidas e bebidas, tá? A gente Isso vai aí. precisar dos verbos de quinta-feira para poder fazer as aulas de segunda, tá? Até agora E tá hoje, tudo. pode Algum falar. comentário, alguma reclamação, uma A gente foi dúvida? mal a questão de ficar assistindo pelo celular, mas meu notebook quebrou e o da Milena não tá muito bom. Mas a gente prefere dar a aula. Semana pra outra. Aí tá lerdo, beleza. Então é isso, gente. Até semana que vem. Espero que vocês consigam acompanhar as aulas agora, né? A gente deu uma descansada, entre aspas, para vocês com a revisão. Em questão de gravação de aula, né? A palavra-chave é Bama, Bama, que são Tá pais, né? verdade. Pais, em chinês. Bama, ok? Isso aí. Qual é a palavra? Bama, Bama, pai, mãe. Que no caso seriam pais, né? Ah, sim. Pais. Ok? E o que eu escrevi aí pra eu falar que eu tenho 5 passarinhos, tá certo? Ou tá faltando alguma coisa? Faltou o verbo, né? Boa. Tenho 5 passarinhos. 我有5只鸟. Ok? Só a Esqueci. questão do verbo ter. O resto é certo. Esqueci.
E eu queria dar parabéns para todo mundo que veio na aula hoje. A gente bateu o recorde de 3 pessoas. Sim. Hoje Ah, não temos mais professoras do que alunos na turma. nossa, é real. Isso só aconteceu no primeiro dia de aula, cara. As coisas Nossa. melhorando. É, o Odetiana. Hoje vamos É, passar vocabulário aqui, ó. Deixa eu escrever aqui de novo, meu Deus. ok, então. Tô escrevendo? O do Tien. Ai, esqueci de ligar que eu falo sozinha. Ah, mas a gente tá aqui falando. Relaxa. A gente tá falando É, dúvida me... Pode falar. Pode mandar. Pode É que eu mandar. tava tentando escrever de novo agora certa a frase. Boa, boa. Chá. Tem outra também. Tem aquela da historinha do lobo bobo. Calma aí. Nisha. Ai, eu lembro da história do Bobo. Ai, meu Deus. Eu também, eu tô assim, tipo assim, meu Deus, eu sei os caracteres, mas eu não consigo lembrar a PIN agora. Qual? É, Ben. Ou é o nome do personagem? Agora eu fiquei na dúvida. é Lobo Bobo, é o nome do personagem. Ah, tá. Então é Ben. Ah, Nossa, meu Deus. Saudade do notebook agora. É, Lana é lobo. Lana. cara, eu queria muito, meu computador não tá deixando real eu mandar os negócios. Tá certo Ah, é Ben. É agora? Ben. Banal, eu lembrava disso, que tem. Sim, Qual Ban. caractere? Ixi, nossa, quase que eu mando o caractere de matar ao invés do caractere de bobo. Tá doido? Ele aqui. Ele. Tem o que tem o guá também de melancia, não tem? Tipo, tem várias maneiras de falar. Pera, deixa eu ver. Tipo, bobo Pera, mas deixa eu tirar só essa dúvida, Aslan. É qual tipo de bobo? É o bobo ou a pessoa que é bobinha, sabe? Ou a pessoa que é, tipo, tá mais bobo pra estúpido, tipo de ignorante? De bobinho, então é ban, tipo esse que eu mandei mesmo. Esse que eu mandei chá, Aí tem. síndrome. Ixi, Shalama. E Tunda também, esse aqui. Ô, Asla, tem uma expressão muito comum que eu vejo em drama que eles usam muito, que é pra poder falar, tipo assim, quando a pessoa come muito, quando a pessoa, sei lá, é preguiçosa, alguma coisa assim, eles usam Nishijima, tipo, você é um porco, literalmente, só que, tipo, não é no sentido de porco sujo, sabe? Eles- Nishi... Sim. Ah, o que você falou que é com melancia é assim, chágua. Chágua. E tem umas coisas que eles falam no mandarim que não é comum pra gente falar, tipo assim, quando eles estão com raiva, Itsúlaba. Eles falam assim, né? Que seria tipo assim, você vai morrer. É tipo assim, sabe? Eles falam de um jeito muito de boas, isso que pra gente é meio o quê? Que carinhoso. Meu Deus, eu preciso desligar meu microfone. Desculpa. Debuti.
Jaguar. Aham. Muito carinhoso. Cara, sempre que eu vejo essas expressões eu rio, não consigo. Quem que foi que perguntou aqui atrás? A Priscila. Aproveitando, vai ter uma aula só pra gírias, né? Olha, Olha, vai ter não, porque eu mandei a gíria do eu amo você lá. E ninguém me respondeu. Eu fiquei no vácuo. A Mariana aqui, ó, que é da coordenação, me respondeu e ninguém me respondeu. Ainda mandei musiquinha, um monte de coisa. Deu maior trabalho. Ninguém falou nada. Então eu não queria vou mandar falar, mais. eu só lembrei O dia dos da expressão. namorados. Oi? Eu O que lembrei é da isso aí que eu expressão. perdi? A gíria que você tá falando? Do dia dos namorados, 520, é isso? É, aham. O Arlin. Ah, eu É, respondi. pra poder Respondi ficar hoje. mais visível, né? O Arlin. O Aini. O Arlin. O Aini. É que o Arlin é tipo 520. Aí o Aini é eu te amo. Então seria uma gíria pra falar eu te amo. O Arlin. A, a gíria que eu tava falando, que eu lembrei quando falou dessa questão de gírias, foi newbie. Newbie. Mas aí eu acho que, tipo, melhor não explicar. Sentido literal. Patrícia sabe qual que eu tô falando. Muito fofo. Ah, não, eu falei sei pra eles falando aqui que viram. Eu tô assim, aham, claro. Claro. Achei que você estivesse concordando muito afincamente comigo. Mas eu vi hoje, até. Eu vi hoje. Ai, ai. Ai, vocês viram o post de sábado dessa semana? Foi sobre mandarim, a dica, e eram séries pra vocês. Teve também um status de música, de recomendação de música que apareceu. É, hoje é de japonês. Eu tô na vez aqui esperando pra quando vai ser chinês. Vou encher a caixinha de perguntas. Beleza. Aceito, prometo. Eu entrei na chamada pelo computador sem querer. Depois que carregou a página. Que ódio. Você tá me ouvindo? Aham, Não sim. travou. Não travou? Não, Milagre? bem. Ah, de K-pop? Minha filha, é que eu só mando os MVs, eu não mando as músicas ainda. Foi igual eu falei, daria pra fazer fácil ainda de ser pop e J-pop, J-rock. Ser rock também, que eu acabo escutando mais. Cara, a Patrícia acompanha muito o grupo, eu não consigo acompanhar nem metade do que ela acompanha. E tipo assim, não é só de K-pop, não, é de tudo mesmo. É de todo lugar, do país do mundo que você pensar, ela conhece alguma coisa. Meu Deus. Ah, foi eu que mostrei Ela os mongol pra você. É, o heavy metal mongol, teve música vietnamita. Eu fiquei tipo assim, gente, como que consegue? Eu queria essa Gente, habilidade real, presa se nas vocês músicas, cara. entrarem no Wikipedia e verem os links que eu mando aí, vocês conseguem acompanhar já. Eu já dou informação mastigada pra vocês. E aí eu não coloco o ST, porque se eu colocasse o ST, minha filha, ia ser 20 links por dia. É, falando desse OST, eu adicionei uma de Falling Into Your Smile na minha playlist depois que eu adicionei que eu percebi que era um OST. Nossa, Eu conheci tem por fora. o AV, tem um monte.
Aquela série tem um monte. Ah, foi isso aí, acabou de me lembrar. Foi você que me mandou essa música, eu gostei da música que era do Wavy, e aí eu adicionei no Spotify, tava lá a capa da música era a OST. Foi você que me mandou. Stray Kids, sexy, I'm painted Little in art. Hall, Little Hall. Little Hall, não é aquela do Levi? Liron Hall. É muito boa mesmo. Boy Groups É o tem. cantor do Stray Kids. Levi. E a Vin teve comeback hoje. Bite Me. Eu mandei. Mas foi o comeback mais fraco deles. Foi o único link que eu acho que eu não eu comentei o do Johanny, mas eu não comentei o do Yapim porque eu achei tão fraquinho. Eu trazer pra escola toda, então é isso. Estou certo. Eu nem vi a do Stray Kids que lançou. Não, foi do. Eu não sei falar. Inhypen. Inhypen. Sei lá. Ah, tá. Eu não acompanho. Não, Quer dizer, eu mas não acompanho agora nenhum, eu né? Eu vou vejo pronunciar sobre YouTube, isso. mas assim. Que eu fico com muita raiva, porque eu tô sem celular. Aí eu fiquei o dia inteiro na escola pensando, não, quando eu chegar em casa eu vou ouvir o álbum. Eu me atrasei pra poder ver o MV, porque, tipo, lança 6 horas, né? Lançou 6 horas da manhã. Era pra eu estar no ponto essa hora. Não, vou ver. Pra quê? A música, a Tyron é by me. Ela é legal. Mas o resto do álbum é, tipo, o álbum mais fraco. Eu amo muito o Enhypen. Tipo, todos os comebacks, assim, incríveis. Aí chegou esse. Que raiva. Esse comeback ficou muito fraco. Muito fraco. Ficou. Até a final ficou fraca. E eu fiquei tipo, gosto muito do gente. conceito de vampiro. Eu sou muito obcecado por vampiro, mas nem isso salvou. Nossa, meu MV favorito com conceito de vampiro é Drink It, do The Boys. É perfeito. É o melhor de vampiro que tem pra mim. Esse- Ele vem comentar. As músicas do ano até agora, vixe. Difícil, deixa eu olhar na playlist. Cara, será se vale eu recomendar uma música em tailandês pra vocês? Assim, nada a ver com o curso e tal, mas, né? Nossa, melhores músicas desse ano. Deixa eu ver. Fraca Pop. Cara, você não tá. Por que você não acompanha o Jeff? Acompanha o Jeff, por favor. Jeff Satur. Ele é perfeito. É só isso. Isso, aham. Ele mesmo. Cara, a voz dele me impressiona muito. Ele lançou o Dan Dan e eu fiquei. Assim. É a do Kim Porsche, né? Tenho certeza. Mas é tipo assim, ele, além de ator, né, velho, ele também é cantor. Inclusive, muito antes. Pera, Billboard desse ano do Monster. Eu amo como a gente simplesmente tá falando de tópicos diferentes ao mesmo tempo. É que eu tô pensando aqui com o microfone ligado, esse é o ponto. Eu quero calada que só nesse ano que vim conhecer o BTS. Meu Deus! Como você se blindou disso? Já vi ele, um senhor muito simpático. Nunca vi Kim Porsche. Cara, eu não sei como Kim Porsche fez sucesso. Essa é uma opinião polêmica. Eu não gosto de Kim Porsche. Eu acho um péssimo drama tailandês. Eu vou te falar que eu também não fui muito fã, não, mas assim, né? A galera idolatra Kim Porsche. Eu fico, gente, não é tão bom assim, não. Eu dropei, tipo, no quarto Mas não episódio. sabe por que não? Não sabe Eu- por que não que eles idolatram. Ela sabe, ela já deve ter visto. Um desses 4 episódios. Sim, o Pra mim pessoal. não é um dos melhores, não, mas eu sei por que gosta. Exatamente. As pessoas, elas idolatram Kim Porsche. Eu fico, tipo, gente, não é bom assim, não. Tem BL melhor, tailandês.
Tem, é muita violência, o cara que dali tem nome, o psicólogo resolve. Não, e é tipo, é umas coisas muito forçadas. Eu fui indo até o quarto episódio e fico assim, como é que as pessoas acabaram aqui em Porsche, meu Deus. Sim, não é legal o Kim Porsche. Meu Deus. Sério, vejam o Jeff. Jeff é muito perfeito. Tipo, na verdade, eu conheci pela série, pelo Kim Porsche, eu conheci o Jeff. E o Barcode, que seria, tipo, o par romântico dele, se não me engano, na série. E eles são muito fofinhos. Tipo, não como chip, eu tô falando separadamente, tá ligado? Eu achei os dois muito fofinhos. E o Jeff vai fazer show no Brasil esse ano, em julho. E eu não vou. Eu vou estar em outro lugar, cara. Que ódio que eu tô. Ah, mas ele canta muito bem, sério, vejam. Eu mandei o link aí em cima do vídeo. Pra vocês verem depois, beleza? Só isso, enchendo o saco de vocês mesmo. O Aslan, gente, eu só tenho 7 anos. Que isso? Aquele meme. É isso, gente, então. Creio que por hoje. Tô morrendo de calor com a blusa de frio. Não, eu ainda tô procurando quais são as melhores músicas desse ano pra mim de K-pop. Que a Priscila perguntou. Então, Eu só tipo, consigo. sempre que eu vejo um drama, eu vejo, tipo assim. Né? Tipo, tem canções que eu não vejo que eu não veria novamente, por exemplo. Mas assim, tem cenas que eu acho fofas. Sabe? No caso, não são as cenas que vocês estão pensando, né? Mas assim, tem cenas que são legaisinhas. Mas em geral, não é uma coisa que eu veria de novo. É tipo, qual é aquele? Turn Type? Alguma coisa assim. Que, cara, foi muito sucesso quando lançou, mas eu fiquei, cara, por quê? Por que que as pessoas dão, sabe? Visualização pra isso, dão, sei lá. Eu esqueci a palavra disso. Enfim. Gente, eu acho que dá pra liberar a Mari já, né? Ela deve estar gravando até agora, se pá. Gente, vocês estão aí? Meu Deus, é culpa do 50-50? Pelo amor de Deus, essa música eu não aguento mais. Jesus, é igual Oh My God lá do Serafim. Toca em tudo quanto que é lugar. Você abre o Instagram, pelo menos o meu é só o que tem. Aham, Se você não, ou exatamente. você gosta ou você gosta. Não, isso. E eu saio do Instagram, sei lá, vou pro YouTube, aí os shorts que aparecem são dessas duas músicas. Eu fico, meu Deus, por quê? Aham. Aí os atores tailandeses cantando. Ah, Killer. Killer do Ki também, pra mim, é uma das melhores músicas desse ano. Nossa, tem tanta música que já saiu esse ano. Ah, Isaac Honk também, eu acho legal. Hum... Aí tinha os comebacks que eu tava esperando saíram todos agora, que é... Ai, meu Deus, eu vou bater no meu vizinho. The Idol, a Expa, e agora eu tô esperando Dreamcatcher.
Nossa senhora, o prédio todo tá tremendo. Ah, Love or Die do The New Six também é muito bom. Teddy Bear, da Stacy, também toca horrores. Ah, é, tem o Roar do The Boys, Abyss do Woods. É, e depois só o Comeback do Seventeen, que eu gostei muito do álbum todo. Ah, e o Rover do Kai. Não tem jeito. Aquele álbum ficou muito bom. E eu escuto Bomba no repeat. Basicamente é isso. E tem Circle do Anil. Queen Card ficou fraca. A da Expa também ficou um pouco fraca. Eu tô com esperança que Dreamcatcher vai vir com alguma coisa decente. Aham. Não, e é outra que você entra nas redes sociais e tem algum vídeo de alguém fazendo challenge de Rover. De todas que falaram aí, essa é a única que eu também conheço por causa do Instagram. Deixa eu ver se tem mais. Ah, não sei, tipo, eu super recomendaria o comeback do O'Neal com Circle, que essa música é perfeita. Mas assim, ela é mais. é, Como eu falo? É mais vocalzinho, tipo, é vocal, assim. Ele canta muito. E eu recomendo os meus babies, que eles são, tipo, um grupo super novo e eu gosto muito das músicas deles, que é Trends, com New Days. Ficou muito bom também. Ah, é muita coisa, gente. Mas é isso, dá pra acompanhar, dá. Aí hoje teve, tipo, Exile Tribal alimentando o J-pop na minha vida. Eu amo o Odeio muito, muito do Falou cara. que eu só ouvia rock gótico e K antes. Cara, antes de ouvir K-pop, eu ouvia música antiga, internacional, bem estilo meus pais, sabe? Eu sou a pessoa que faz a playlist dos meus pais de música. E aí comecei a ouvir K-pop, e a única coisa que me mantém no mundo moderno é K-pop. Aquela. Meu Deus, Cara, você eu realmente ouvia, é tipo assim, tô rindo. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, esses bem, sabe? É desse estilo. Meu gosto musical aqui do Brasil. MPB, umas coisas tipo, é movimento tropical, eu amo música contra a ditadura. Eu sou Zé. Mas assim, no Brasil atual eu acho bem difícil acompanhar alguma coisa. Ah, teve Drowning do Bob também, ficou bom. É, não, é complicado comprar qualquer coisa, é muita informação o tempo todo. Nossa, quanto barulho. Ah, é, teve Dripping. Kid Me. Eu tenho a capacidade mental de virar fã de muitos grupos porque eu não consigo lembrar o nome de ninguém. Cara, pra gravar o nome do BTS, do EXO, de Blackpink, de Mamamoo, nossa, foi anos aí. Aquelas. Sério mesmo, pro Blackpink eu demorei mais de um mês pra vocês terem noção do meu nível de capacidade de distinguir a pessoa e o nome dela.
Ó, a Anne entrou. Ei, Anne. Saiu. Olá. Ah, eu acho que ela viu que a gente não tava falando nada. Ela falou, vou entrar no Hot Together agora. Só pra mostrar Dreamcatcher pro Aslan, que eu tenho um amor muito louco pelo Dreamcatcher. Cara, Dreamcatcher não é muito meu estilo, eu não gosto muito. Na Nossa, eu verdade, amo ela. é abertura de anime pra mim. Eu já falei isso, inclusive, A pra todas as pessoas. Mariana fala a mesma coisa. A Mariana fala que parece abertura de música de anime. Mas é real, Mariana é parece. aqui perdida. Não parece, não. Você nunca viu a Raon Lee, cara. A Raon, Ih, ficou bravo. ela pega, tipo, música do BTS e fica parecendo abertura de anime. Não sei como ela faz isso. Ela canta, tipo, Seventeen e fica parecendo música de anime. De abertura de anime. Então, mas tipo, todas as músicas eu falo, cara, isso seria fácil uma abertura de anime. É tipo assim, esse Scream, por exemplo, eu fico, cara, é isso. Eu amo Scream. Nossa. Você tem um gosto muito parecido com o da minha amiga, inclusive, que ouve Girl Group. Nossa, mas eu não. Você tá escutando? Hã? Eu coloquei a música. Eu não sei se tem alguém. A Mila entrou. Eu vou sair agora, porque eu vou comer alguma coisa. Tô Eu com prometo, fome. mas... Acho que todo mundo aqui tem que comer. É isso, Mas é, assim, vou então. mandar o link pra vocês no geral, e aí é isso aí. Eu preciso falar o que vocês acharam. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente! Meu Deus, como eu saí daqui, bugou. Tchau, boa Portinho. noite. Boa noite. Boa Até noite! aula que vem. Qualquer coisa avisa a gente. E é Tô isso. Tchau.